É um prazer estar aqui contribuindo nesse momento que o Núcleo completa seus 50 anos de brilhantes atividades sociais e coletivas. Eu sou um jovem vindo do interior de Casca, do Rio Grande do Sul, e tendo cursado a escola agrícola em Sertão, fazendo uma carreira no agronegócio, né? Fiz a opção de fazer a formação profissional em Lages, depois de ter a opção de fazer pré-vestibular em Santa Maria, e em Lages nós tivemos a primeira graduação na medicina veterinária. O meu primeiro trabalho foi aqui em Chapecó, na Cooper Central, na época, Aurora, trabalhando com avicoper, né, antigo modelo de avicultura, né, tendo tido vários colegas já conhecidos aqui da entidade como amigos e colegas da empresa na época, um deles o Luiz Carlos Farias, que depois foi presidente também, e exerci a profissão com avicultura em São Miguel do Oeste nos anos de 90 até 93, e dali segui fazendo outras atividades em produção de pintinhos de um dia, matrizes e frango de corte, tendo depois passado pela Bayer, fazendo uma função de executivo de negócios, até entender que era o momento de fazer carreira independente, onde nós, no ano de 2006, iniciamos uma outra atividade que era na gestão de negócios em produtos veterinários, onde estou até hoje atuando como gestor de negócios em terceirização de serviços no agronegócio, comércio e distribuição de produtos veterinários e também atuamos com energias alternativas. Voltando um pouquinho naquela época, Canal, a Aurora também estava começando com a avicultura, se não me engano, né? Ela não tinha a expertise, por exemplo, da Sadia ou da Perdigão, né? Perfeito. Era uma segunda atividade na produção animal, porque já havia a produção de suínos expressada, né, com vários anos de experiência. A origem da Aurora veio a partir da suinicultura, né, pelo seu idealista maior, o nosso falecido Auri Bodanese. A avicultura, o Avicoper, era um projeto recente, sim, tanto que nós tivemos a responsabilidade de inaugurar, de abrir uma unidade de assistência técnica na região extremo-oeste, atendendo os municípios de São Miguel do Oeste, Itapiranga e mais ao extremo Guarujá, Guaraciaba. Enfim, era exatamente o início das atividades do Avicoper. E a tua chegada no núcleo, como é que aconteceu daí? Nós, pela relação natural de parcerias e amizade estabelecida nessa nossa origem, que vem de família simples, que se estabelece a partir de valores humanos, morais e sociais, naturalmente caímos, né, nós fomos apresentados e aproximados do núcleo. Na época, o núcleo tinha suas dificuldades como entidade social. Era uma entidade de festividades, onde o futebol era uma das formas de se manter viva a causa veterinária. E vários outros presidentes também vieram dessa raiz, né? Da organização das partidas de futebol, das brincadeiras de final de semana, e dali sim a relação com as famílias, as esposas envolvidas nas atividades, os filhos que cresceram dentro do núcleo, mas foi pelo futebol também primeiro convite e minha primeira participação. Qual é que era o grande propósito daquela época? Você foi presidente também, né? E já emendando, algum fato relevante que você tenha lembrado agora da tua gestão? O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários é uma sede regional, é um núcleo, como diz o nome, de uma entidade maior, que é a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. E ela se organizou a partir de núcleos regionais. Vários outros núcleos regionais ainda hoje subsistem, que são em Criciúma, o sul do estado, no Planalto Norte, em Lages, e havia um núcleo no Planalto Lages, Planalto Norte, em Canoinhas, e havia um núcleo em Florianópolis, associado muito proximamente da sociedade. Esses núcleos eles foram muito prósperos nos anos de 80, quando a sociedade catarinense se organizou. A partir da organização, a partir da sustentação, porque esses núcleos traziam capital para a entidade, os núcleos deixaram de ser importantes e a sociedade se desmobilizou. O único núcleo que persistiu, porque havia essa grande quantidade de profissionais aqui na região, e profissionais idealistas, foi o de Chapecó, foi o do oeste de Santa Catarina.
E a forma de se sustentar era por contribuição. O núcleo não tinha nenhum tipo de contribuição pessoal, haviam doações que sustentavam a entidade. E o fim da entidade era exatamente esse, era classista, não era político e nem era de fiscalização. Nós temos as outras entidades, que é o Conselho Regional, que fiscaliza o exercício da profissão, e a sociedade, que dá diretrizes políticas. O núcleo tinha fins sociais, de agremiação, de participação coletiva, de festividades, era uma entidade social. Esse núcleo, mais a sociedade catarinense e, por outro lado, o conselho. Então, 3 entidades. Como é que era e é até hoje esse entrelaçamento? Você está tentando nos dizer que cada um tem um foco diferente ou, no fundo, se busca, de certa forma, o mesmo objetivo? Como é que você vê isso, Canal? São objetivos diferentes, né? Volto a falar, o Núcleo Oeste é uma entidade hoje independente, mas politicamente ou socialmente, melhor falando, ligada à Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária, que tem um fim diferente da outra entidade, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Nós também temos uma outra entidade que é o Sindicato dos Médicos Veterinários, que tem funções algo diferentes. O Conselho, por si só, ele é uma entidade regulamentadora do exercício da profissão, que tem poder de fiscalização. A Sociedade Catarinense, tinha na época principalmente, o objetivo de representar a categoria dos médicos veterinários em atividades sociais e na sua representação frente à comunidade, não buscando a regulamentação do exercício da profissão. E o Sindicato dos Médicos Veterinários tinha e ainda tem como foco de sua existência a representação econômico-social da entidade, né, nas negociações de classe, nas negociações coletivas, principalmente, da classe dos médicos veterinários. Nós, naquele tempo, né, talvez agrupando 2 momentos do núcleo, né, nós tivemos um primeiro momento que se estendeu talvez lá por 30 anos, que era de uma entidade ainda desorganizada, uma estrutura muito simples, né, uma participação muito social, né, o núcleo não tinha objetivos maiores, a não ser a organização, a sociabilização de todos os seus participantes, includentes os zootecnistas, inclusive, e que tinha, por fim, realmente a sociabilização. E usávamos da sede, singela sede, até os anos 90, 2000, que está até hoje localizada lá no Parque das Palmeiras, como uma espécie de casa dos amigos aos finais de semana, onde havia a sua cervejinha, havia, enfim, o churrasquinho do domingo. E nesse tempo, nós, junto com outros colegas, tínhamos a grande dificuldade da sustentação dessa estrutura, né? A manutenção das pessoas que faziam prestação de serviço, o caseiro, enfim. Então era uma entidade muito singela, né? Muito singela, e tinha nesse momento, pela sua simplicidade, uma união algo diferente do que nós percebemos hoje, né? Pelo fato de não estar totalmente organizada, como hoje é um exemplo de organização e prosperidade, havia um outro perfil de relacionamento, né? Da amizade, do companheirismo, pela simplicidade, né? Mas isso trouxe dificuldades econômicas para o núcleo. O núcleo não conseguia se sustentar em cima apenas dessas atividades. E foi no exercício do colega Luiz Carlos Farias que percebeu a necessidade de construir uma estrutura diferente. E talvez esse tempo seja um divisor de águas, né? A partir dali o núcleo teve que se capacitar, se organizar, até se organizar administrativamente como uma entidade que tem responsabilidade social e, enfim, dali para frente o núcleo vem exercitando essa competência e organização, como a gente vê até hoje, né? Bem representada pelos atuais presidentes. Tá certo. E olhando para o futuro, 10 anos, um horizonte de 20 anos, sei lá, agora temos um momento digitalizador das vidas, né? Que parece que não tem mais volta também, né? E como é que você vê esse momento, então? Virtual forte, olhando para o núcleo, olhando também para a atividade de veterinário, né? Perfeito. Porque ele continua sendo um ente
além fronteiras, ou seja, olhando a vida como um todo e não apenas a profissão, né? Como é que você vê tudo isso? O núcleo hoje já é uma entidade independente, né? Já não tem mais aquele vínculo, aquela necessidade de estarmos ligados a outras entidades que antes eram as entidades mães. Então nós temos uma estrutura própria e temos uma visão de entidade já muito, muito clara. Aquilo que nós podemos fazer para contribuir em relação à comunidade e aquilo que o núcleo deve fazer de contribuição em relação aos profissionais, né? Nós somos hoje uma entidade que gera conhecimento, né? Mais do que gerar organização, que gerar atividades sociais, o núcleo é um grande gerador de conhecimento na atividade da produção animal, né? Em especial na produção leiteira, em especial na produção de suínos, e muito pelo simpósio de aves, que foi o primogênito, né? E por que esse simpósio? Me permita falar um pouco desse simpósio, que também faz parte dessa divisão, né, de dois tempos, né? É bem dicotômico o tempo histórico do núcleo, né? De uma atividade simples, que tinha como objetivo o churrasquinho do final de semana, o bate-papo, a cervejinha, onde não havia projetos maiores, mas já encontrava uma dificuldade de se sustentar. Foi a partir do primeiro simpósio Brasil-Sul da Avicultura, nos anos de 99, que o núcleo entendeu que tinha aí uma oportunidade, também por não termos na região uma escola de capacitação, um espaço de discussão de produção animal, e se percebeu que aí havia uma demanda reprimida de informação e havia uma forma de trazer benefícios financeiros para dentro da entidade, né? E o núcleo passou a viver de outro viés, né? Construiu uma forma de se relacionar com o mercado veterinário através dos simpósios, né? E que hoje não são o que a gente vê, que nos incluíram no mundo digital, né? Que permite que o núcleo seja uma entidade forte, organizada, muito bem estruturada do ponto de vista social e administrativo, mas que tem um grande desafio, né? É se permanecer como essa entidade representativa, mas que busque nas suas origens a grande essência do núcleo de médicos veterinários, a grande essência dessa entidade, que é a sociabilização, é que nós não percamos essa mão sobre as relações humanas. E num mundo que a gente transita hoje com perdas humanas, né, com a saudade vivendo, batendo a porta de todo mundo, nós passamos a refletir um pouco sobre o nosso papel na sociedade, o papel individual. E o núcleo como organizador de cada um, de vários cada um, nós começamos a discutir sobre qual é o outro papel do núcleo. É sermos cada vez mais essa entidade produtora, né, construtora de valores materiais, de valores até de conhecimento profissional, de capacitação profissional, ou nós temos que dar um passo para trás e valorizar as relações humanas, aquilo que era o simples, quando nós não tínhamos competência organizada e não tínhamos nem estrutura, nós éramos muito mais amigos, né? Natural que nós tenhamos algumas diferenças, porque as entidades, quando se fortalecem, trazem consigo pessoas que pensam diferente. E essa mescla de percepções é saudável para o núcleo. Mas é que se torna mais importante ainda olharmos para trás e irmos lá na simplicidade, na dificuldade daquele tempo e buscarmos essa nova essência, essa mistura da entidade forte com a entidade simples. Olhando agora 50 anos, um marco, né? 50 anos. É também um divisor de águas, né? Perfeito. Eu volto, Jumir, ainda mais agradecendo a entidade que nos convida para fazer um pouco desse apanhado histórico, né? Eu volto a reconhecer todos os presidentes que passaram pela entidade, né? E entendo que cada um tem o seu desafio. A cada gestão de 2 anos é um desafio que se renova, fazendo uma alusão em especial a esse momento que o núcleo vive, que a sociedade está em transformação, onde o mundo deixa de ser pessoalizado e passa a ser digitalizado. É um grande desafio para a entidade. E olhando para o próprio Jongo, que é um presidente, que é uma pessoa tão simples quanto todos os outros que foram os presidentes, ele também está se transformando, né? E eu sei da vontade de cada um em seguir nesse passo, né? Porque o núcleo realmente tem um caminho lindo construído nos anos recentes.
mas eu volto a considerar essa necessidade de se olhar para cada tempo passado, para cada presidente, valorizar essa história, né, como está sendo feito agora, dando espaço aos ex-presidentes, mas resgatar a verdadeira essência do núcleo, né, que é, sim, ser uma entidade organizada, que é, sim, gerar capital para que nós possamos nos manter, né, cada vez mais fortes, mas que nós não percamos as relações humanas, que nós não percamos a essência do núcleo, que é dar espaço para que cada um, na sua diferença, independente do que seja, o que faça, ter aqui nessa entidade voz e vez. Espaço para poder brincar, se manifestar, onde a natureza humana de profissionais simples, nós somos médicos veterinários, nascidos no interior, a maior parte, e que cresceram pelas relações humanas. Que nós não percamos essa forma de valorizar a entidade. Maravilha, eu fico muito feliz e à medida que nós pudermos contribuir, somos todos núcleo, né? Os ex-presidentes e as suas diretorias, né? As pessoas que estavam engajadas nos tantos anos de exercício, esses 50 anos, todos contribuíram para que a entidade chegasse até aqui. Os presidentes eram apenas aqueles que lideravam, né? Então não tem o mérito, há méritos divididos, né? Então eu quero parabenizar a entidade. Quem foi presidente não deixa de ser presidente porque não está fazendo essa contribuição por outro interesse que não seja o da construção de uma classe forte, né? Então que essa participação se perpetue e cada um com papéis diferentes, apoiando as lideranças atuais, mas sempre presentes, né?